Hebreus capítulo 1, 5 a 14, assim diz o texto sagrado: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Senhor nosso Deus, permita-nos compreender, Senhor, e mais do que isso, que o nosso coração se comova diante da mensagem, Senhor, contida nesse texto, porque fala da superioridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o maior, Ele está acima daquilo que é mais elevado na criação de Deus. Ele é superior aos anjos, Ele é Deus eterno, Ele é o Filho bendito, que se fez homem e que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a beleza de Cristo e a nos encantarmos, ó Deus, com esse Deus todo desejável, esse Deus absolutamente belo, que com um amor incomparável se tornou um ser humano para nos salvar. Que o nome dele seja conhecido pelas nações, que o nome dele seja respeitado, adorado, e que mais pessoas experimentem a salvação eterna em Jesus Cristo. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome do teu Filho bendito. Amém. Meus queridos, como nós vimos nas questões introdutórias sobre o livro de Hebreus, não sabemos ao certo quem é o seu autor, em que data foi escrita, mas podemos fazer algumas afirmações que nos dão segurança. Apesar de não sabermos quem escreveu, com certeza o escrito reflete o ensinamento dos apóstolos, não há a menor dúvida em relação a isso. Era alguém que detinha muita informação, e com muita precisão ele vai falar da superioridade de Cristo, e ele faz uma comparação dessa superioridade de Cristo em relação à antiga religião dos judeus, o judaísmo. Com relação à data, também não se sabe ao certo, mas eu creio que nós podemos afirmar com certa segurança que este livro foi produzido antes do ano 70. Por que eu destaco o ano 70? Porque foi precisamente no primeiro século, no ano 70, os exércitos romanos cercaram a cidade de Jerusalém, e essa cidade foi destruída, principalmente o templo. Então, algo tão marcante na história da igreja não poderia deixar de ser mencionado no livro de Hebreus, porque Hebreus está tratando justamente
dessa comparação entre Jesus Cristo, a obra que ele realizou e todas aquelas coisas relacionadas com o judaísmo. Os grandes personagens do judaísmo, como foi Moisés, o sumo sacerdote, os sacrifícios, cruentos que culminaram com Jesus Cristo. Então seria muito estranho não haver, pressupondo que esse livro foi escrito depois do ano 70, seria muito estranho não acontecer nenhum tipo de registro, nenhum tipo de menção sobre a destruição de Jerusalém, melhor dizendo, do templo de Jerusalém. É importante que nós percebamos também a motivação de quem escreveu. Lá no final deste livro, ele identifica o gênero literário. Ele disse que nós temos aqui palavras de exortação. Então, nós temos aqui um encorajamento para a igreja, especialmente para a igreja formada por pessoas oriundas do judaísmo. Nós sabemos que muitos judeus, ao ouvirem o evangelho da salvação, foram profundamente tocados e eles reconheceram que a esperança de Israel, o Messias tão aguardado, havia chegado. E esse Messias é Jesus Cristo. Mas com o passar do tempo, outros judeus que não reconheceram isso, outros judeus que continuaram empedernidos, endurecidos nos seus pecados, eles rejeitaram Jesus e começaram a perseguir os seus compatriotas. E crentes vindos do judaísmo, recebendo toda aquela pressão, eles foram tentados a regressar aos antigos caminhos. Eles começaram a questionar. Por isso que quem escreveu tinha esse objetivo em mente. Muitos aqui estavam se perguntando: será que vale a pena mesmo seguir a Cristo? A vida não seria mais fácil para mim se eu voltasse à minha antiga religião, às antigas práticas do judaísmo? Então quem escreveu argumenta no sentido de que Cristo é sempre melhor do que o sumo sacerdote, melhor do que as práticas antigas de sacrifícios de animais. Cristo é melhor até do que aqueles seres que Deus criou e que nós não temos acesso a eles, de tal forma que nós podemos vê-los, que são os anjos. E os anjos eram muito apreciados pelos judeus, possivelmente porque a lei de Moisés foi dada pela ministração de anjos, como o diácono Estevão vai dizer no seu sermão memorável, que foi registrado lá em Atos capítulo 7. Ele menciona claramente isso, que no ministério dos anjos a lei de Deus chegou através de Moisés, tá? Então o judeu, ele tinha esse apreço pelos anjos, E é por isso que nesse momento de Hebreus, ainda na introdução praticamente do livro de Hebreus, o autor ele vai fazer essa comparação e ao mesmo tempo um contraste entre Jesus e os anjos, tá? Então é bom que ressoe o refrão na nossa cabeça de que ele vai sempre dizer o seguinte: Jesus é superior aos anjos, tá? Como é que ele vai abordar essa questão? Ele vai citar as escrituras do Antigo Testamento, especialmente o livro dos Salmos. Ele vai fazer 7 menções aqui das escrituras do Antigo Testamento. Por que ele faz isso? Lembre-se que ele está direcionando essa mensagem para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então o judeu, ele tinha muito apreço pelas escrituras do Antigo Testamento, sabia que essa escritura era a palavra de Deus. Por isso que o autor sagrado vai argumentar usando o livro dos Salmos e outros livros do Antigo Testamento para respaldar e para confirmar o que ele está ensinando. E lembrando, ele está ensinando claramente que Jesus é superior a todos os anjos.
Vejamos. Então, o título da nossa mensagem é Melhor do que Anjos, é uma referência implícita a Jesus. Jesus é melhor do que os anjos, e nós veremos aqui que Jesus é melhor do que os anjos, porque Jesus é o Filho e não meramente um anjo qualquer. Jesus é melhor do que os anjos, em segundo lugar, porque ele é adorado e não é o adorador. Nós veremos que Jesus também é superior aos anjos, porque Jesus é o Criador dos anjos e não uma mera criatura angelical. E em quarto lugar, nós veremos que Cristo é melhor do que os anjos, porque Jesus é o Rei e não um mero servo, tá? Então, esse é o roteiro que nós vamos abordar a partir dessas 7 menções de 7 passagens do Antigo Testamento. Primeira passagem é o Salmo capítulo 2, versículo 7. Ele diz: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ele menciona também uma passagem de 2 Samuel capítulo 7, no mesmo versículo: E eu lhe serei pai, e ele me será filho. Nenhum anjo teve esse privilégio de ser designado filho. Para a gente entender essa passagem, é uma passagem que eu demorei a compreender. O Salmo de número 2, nós temos ali uma passagem messiânica que fala do Messias, que ele virá e que regerá com cetro de ferro as nações. E perceba que sobre ele, sobre esse filho, usa-se a expressão eu hoje te gerei. Vamos pensar em algumas coisas. Quando a gente fala do filho, nós temos que entender que Jesus Cristo sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Aliás, essa passagem de Hebreus é uma passagem clássica que fala sobre a divindade de Jesus. Ao contrário do que muita gente pensa aí, dentre elas os testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus Cristo não é Deus, e quando faz referência a Jesus, eles usam Deus como um D minúsculo, ou imagina Jesus Cristo apenas como uma criatura, a criatura mais importante criada por Jeová, né? Até uma maneira inadequada de se referir a Deus. Jeová é uma corruptela, é uma maneira errada de se escrever o nome sagrado de Deus. Mas essa seita herética ensina esse tipo de coisa, que é um demérito em relação à pessoa, ao ser augusto de Jesus. Jesus é Deus. Nós sabemos que a doutrina da Santíssima Trindade afirma que existe um só Deus, mas esse Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E sobre Jesus, nós temos que afirmar outra coisa. Muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Jesus Cristo sempre foi o Filho. Não houve nenhum momento, mesmo na eternidade, antes de Deus ter criado qualquer coisa, que Jesus Cristo não era o Filho. Ele é o eterno Filho de Deus. Eu sei que isso pode gerar uma certa confusão na nossa mente, porque quando nós falamos de filho, isso pressupõe que há um momento na história, por exemplo, de um ser humano, que ele pode até ser filho, né? Mas quando ele se torna pai, ou seja, ele gera os seus próprios filhos, há um momento na sua história que ele não era pai. Eu me lembro, por exemplo, quando eu me tornei pai. Antes de eu ter a minha primogênita, eu não era pai. Então, quando a gente fala dessa relação de pai e filho, pressupõe aqui, na nossa realidade, entre os humanos, na nossa realidade humana, pressupõe que há um momento que a gente não é pai, né?
Com relação a Jesus Cristo, isso não pode ser aplicado. Não pode ser aplicado. Nunca imagine que Deus estava sozinho na eternidade, e antes dele criar o mundo, ele criou Jesus Cristo, e a partir daquele momento ele declarou Jesus o seu filho. Não é assim. Jesus, por ser Deus, sempre foi eterno, sempre estava presente, sempre houve o Pai, sempre houve o Filho e sempre houve o Espírito Santo. Às vezes a gente se pega com aquelas perguntas um tanto quanto infantis, né? E como eram as coisas antes do mundo, antes da fundação do mundo? Só havia eternidade e só havia a comunidade mais perfeita de todos os tempos: Pai, Filho e Espírito Santo, compondo uma única divindade. Mas aqui, irmãos, curiosamente, quando ele menciona o Salmo 2, ele diz o seguinte: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pastor, ele não está dizendo aqui que houve um momento em que o filho foi gerado. Irmãos, graças a Deus que nós temos uma outra passagem que esclarece o que o autor de Hebreus está tentando comunicar aqui. Existe um princípio muito sadio de interpretação da Bíblia que nós aprendemos com os pais reformadores, que nós chamamos de analogia da fé ou analogia das Escrituras. O que é isso? É simples, é o princípio que diz o seguinte: a Escritura interpreta a própria Escritura. Textos mais obscuros ou textos que não são tão claros devem ser examinados à luz de textos que são mais claros e que nos ajudam a entender essa temática. Então, qual é o texto que vai nos ajudar aqui, irmãos? Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33, que diz: não vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, né? Segundo diz lá o Salmo. Aí ele menciona, irmãos, exatamente o Salmo 2, exatamente a mesma passagem que está sendo repetida lá no livro de Hebreus, quando ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu chamo a atenção que o apóstolo Paulo, ele cita o Salmo, e ele vai fazer a relação desse Salmo com a ressurreição de Jesus Cristo. Então a passagem, irmãos, não está falando da geração eterna do Filho. O Filho sempre foi Filho, o Filho sempre foi Deus. Mas quando ele aplica o Salmo de número 2, e o apóstolo Paulo relaciona o Salmo de número 2 à ressurreição, em outras palavras, foi no momento e por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo que essas palavras foram pronunciadas. No sentido que Deus o Pai estava retirando Deus o Filho da condição de morte, gerando para essa nova realidade. Mas o ponto é, nunca perca de vista o refrão, que Cristo é superior. Ele é sempre superior aos anjos, porque em nenhum momento na história do mundo, em nenhum momento é mencionado que os anjos estão na mesma categoria de Jesus, como Filho perfeito, o Filho honrado do nosso bendito Deus. Então, eu destaco aqui que Cristo é melhor do que os anjos, porque Jesus é o Filho,
e não meramente um anjo. Em segundo lugar, versículo 6, ele diz o seguinte: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele usa um verbo muito forte, o verbo adorar. Certa ocasião, quando João, o último dos apóstolos, recebia a revelação do Apocalipse, o último livro da Bíblia a ser escrito, e ele ficou encantado diante de um anjo. E mesmo aquele servo de Deus tão experimentado, grande apóstolo do Senhor, ele se rendeu à tentação. Tal era a glória e a beleza daquele ser angelical, que ele se quedou na presença do anjo e o adorou. Imediatamente o anjo disse: não faça isso, levante-se. Adoração somente a Deus. Eu sou de uma geração que me doía nos ouvidos quando os casais namorados se referiam um ao outro nesses termos: eu te adoro. Isso soa estranho para mim. Eu sei que o casal apaixonado diz isso no sentido de que eu gosto muito de você ou eu te amo. Mas eu me lembro ainda das aulas de gramática normativa, na época que eu estudava, que a gente aprendeu o que a Bíblia já ensinava, que o verbo adorar é um verbo exclusivo para Deus. E esse verbo, ele é empregado para Jesus. Jesus. Porque todos os anjos de Deus estão adorando Jesus. Lá em Belém, no Natal, o primeiro Natal, o sustentador de todas as coisas, o Deus providente, se tornou um ser humano, e não havia lugar para ele na estalagem, e de improviso, o nosso Salvador foi colocado onde os animais se alimentam, um berço improvisado, uma manjedoura, e disse que naquela mesma noite extraordinária, pastores que estavam no campo tiveram uma visão celestial. Anjos, em uníssono, em coro, louvando e adorando o Deus que se fez carne. O livro de Apocalipse, quando João teve a revelação de Deus, lá pelo capítulo 4, ele vai ter uma visão do céu, e ele vai olhar num determinado momento, ele vê como que um cordeiro, e esse cordeiro era o único que tinha dignidade no céu e na terra para abrir o livro e romper os 7 selos. E diz o texto sagrado que toda a corte celestial se dobrava diante desse ser, adorando. Isso é uma referência aos anjos adorando o Filho. O Filho é superior aos anjos, porque ele é adorado, e não ele adora a qualquer das suas criaturas. Terceiro lugar, a maior parte da passagem, a partir do versículo 7, ele vai dizer o seguinte: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. 2 autores estão de comum acordo, reverendo Augusto Nicodemos e Bruce, de que essa metáfora usada para os anjos, de ventos, a ideia é que é uma comparação implícita de que os anjos, eles são tão velozes quanto o vento, e são tão poderosos quanto o fogo, Então, eu acho que eles estão certos, porque percebo aqui que nesse momento, essas criaturas celestiais,
que estão a serviço do povo de Deus, elas cumprem a vontade de Deus prontamente e de uma forma poderosa, né? Tanto é que a gente vê casos de anjos na Bíblia que eles destruíram cidades, como é o caso de Sodoma e Gomorra. Abraão foi visitado por anjos, e esses anjos foram até aquela cidade, tiraram Ló e a sua família às pressas, né? Mensageiros de Deus. Há casos também que eles estavam paramentados em carruagem de fogo, né? O profeta via isso e o seu companheiro não conseguia enxergar essa realidade celeste. O profeta pediu a Deus, ele conseguiu ver toda uma cidade ali guarnecida por seres celestiais, né? Lá no livro de Daniel, um livro que fala muito de anjos, né? Aí já fala de Miguel, o chefe dos anjos, tendo uma tarefa proeminente, né, nesse processo de comunicação da verdade de Deus. Então eles são muito ágeis, rápidos como o vento, e são seres extremamente poderosos como labaredas de fogo. E ele segue dizendo, sempre fazendo a comparação, versículo 8: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Ele menciona claramente aqui que Jesus é Deus, né? Não há a menor dúvida aqui. Ele usa um vocativo, né? O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Irmão, o cetro era aquele bastão, né, que simbolizava toda a autoridade da realeza. Era muito comum os reis terem os cetros. E esse Deus tão bendito, irmãos, o seu reino é o reino de equidade, é o reino de justiça. Versículo 9: amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, ele está se referindo novamente a Jesus, Deus, o teu Deus, uma referência a Deus o Pai, te ungiu. Jesus é Cristo. Cristo tem a ver com unção, mesma coisa da palavra Messias. Te ungiu com óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 10: ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Jesus, que é superior aos anjos, é apresentado como o Criador de todas as coisas. Versículo 11: eles perecerão. O que é que vai perecer? Os céus e a terra. Tu, porém, novamente uma referência a Jesus, permaneces. Sim, todos eles, o que? Céus e terra, envelhecerão qual vestido? Ele faz uma comparação a um vestido poído, a um vestido desgastado. Ainda que a criação seja algo encantadora, ela tem tempo de validade, ela vai cessar. Também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, olha o contraste que ele faz. A criação, ela vai mudar, a criação, ela vai fenecer, mas esse ser que é comparado aqui, és o mesmo, e os teus anjos, e os teus anos, melhor dizendo, jamais terão fim. Ele mostra aqui, meus queridos irmãos, os atributos da divindade. Ele é o Criador, só quem cria é Deus. Ele não muda, isso é próprio da divindade. Ele é imutável no seu ser e nos seus projetos. Além disso, ele é eterno. Então perceba nessa descrição maravilhosa que a criação não, a criação tem fim, né? A criação vai ser mudada. O apóstolo Pedro, lá em uma das suas epístolas, ele vai dizer que os elementos se desfarão abrasados. Esse mundo vai ser transformado, esse mundo vai ser mudado, mas Jesus Cristo não pode ser mudado, porque Ele é Deus. Ele não tem tempo de validade. Então, Cristo é melhor do que anjos, porque Jesus
é o Filho bendito de Deus e não um mero anjo. Cristo é melhor do que os anjos, porque Jesus é adorado e não o adorador. Cristo é melhor do que os anjos, porque Jesus é o Criador e não a mera criatura. E finalmente, Cristo é melhor do que os anjos, porque Jesus é o Rei e não o mero serviçal. Os últimos versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mais uma vez ele cita um salmo, o Salmo 110. O Salmo 110, irmãos, é o salmo mais repetido no Novo Testamento. É o salmo mais citado no Novo Testamento. Então ele apresenta Jesus como sendo aquele que tem a dignidade de assentar-se à destra de Deus. Todos os anjos, irmãos, quando eles estão na presença de Deus, eles nunca são apresentados como assentados ao lado da divindade, eles sempre estão de pé. Nas cortes antigas era assim, o rei assentava-se, e quando alguém tinha muita dignidade, o rei mandava colocar uma poltrona do lado direito, que era o maior destaque, ou uma poltrona do seu lado esquerdo. E Jesus Cristo está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele é maior do que os anjos. Há também a figura de um general. Havia no Coríntios antigo: nosso general é Cristo, pois Jesus é esse general vencedor, porque ele diz aqui: até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quando havia as guerras antigas, o general colocava o seu pé na garganta dos seus inimigos. Essa é a figura destacada aqui. Jesus é tão altaneiro, tão superior, que ele vai vencer todos os inimigos. Quais são os nossos inimigos da igreja? A morte, Satanás, esse mundo. Pois Jesus Cristo já colocou o seu pé no pescoço desse inimigo. Ele é o vencedor absoluto. Isso vai ficar muito claro no momento em que ele voltar pela segunda vez, de forma visivelmente gloriosa, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo olho e todo joelho se dobrará, reconhecendo a divindade e a realeza de Jesus, que é superior aos anjos. Versículo 14. Se Jesus é assim, quem são os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores, né? A palavra ministrador aqui, que tem a ver com serviço, é a palavra liturgo. Interessante isso, né? No momento de culto, nós não temos os liturgos, aqueles que vão conduzir a leitura, os cânticos, pois a palavra que foi usada aqui no original é liturgo, traduzida por ministro. Serviço é a mesma coisa. Se Jesus é o rei, o que são os anjos? Serviçais, liturgos, ministradores. Não são todos eles, né, referência aos anjos, espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Esses seres extraordinários, irmãos, estão a serviço de nós, a igreja. Quem manda é Jesus. Quem obedece são os anjos. E Deus tem tanto apreço pela sua igreja, que esses seres superiores estão a nosso serviço. Então é assim que o autor de Hebreus ensina a superioridade de Cristo. Cristo, ele começa dizendo, é superior aos anjos. Que tipo de lições nós podemos tirar para a nossa vida? A primeira delas é muito óbvia. Reconheça a superioridade de Jesus. Jesus é absolutamente inigualável. É pena que as pessoas
acabam retirando algo da glória do Senhor Jesus. Quando você entende, por exemplo, que pode de alguma forma contribuir para a sua salvação, você está roubando a glória de Jesus. Você está dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente na cruz. Quando você entende que a obra de Cristo precisa ser suplementada por um outro ser, você está também roubando a glória de Jesus. Quando você diz assim: nós precisamos de Maria, Maria medianeira, nós precisamos dos santos, isso é uma blasfêmia, e você está roubando a glória, a superioridade inigualável de Jesus. Cuidado com isso. E veja a loucura dos crentes daquela época, irmãos. Antes do ano 70, os crentes estavam abalados, estavam considerando a possibilidade de voltar aos antigos caminhos. Vamos voltar à religião que, a partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o judaísmo se tornou obsoleto. Era para ser alvo de estudo meramente histórico, arqueológico. O judaísmo era para ter cessado naquele exato momento que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, mas ele continua até hoje, porque não reconheceram que o Messias já chegou, e o Messias, que significa Cristo, é Jesus. Jesus é superior. Viveu agora uma ilustração na cabeça de uma espiga de milho. Quando a espiga de milho está devidamente maturada, o que você vai fazer é remover toda a casca, não é isso? Você tira a casca e depois você descarta aquela casca, mas você tem que fazer isso no momento certo, porque quando aquela inflorescência que se transforma numa espiga ainda está maturando, a casca é muito importante, porque vai proteger contra as intempéries. Mas assim que está ali, todos os grãozinhos, você tira a casca e descarta. A mesma coisa com relação ao judaísmo. O judaísmo foi essa casca importante até o momento da chegada de Jesus. Jesus chegou, não há mais necessidade de sacerdotes, não há mais necessidade de um templo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, nem em Samaria e nem no templo de Jerusalém. Não há mais necessidade de sacrifício cruento, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passou o judaísmo, e eles eram tão loucos que estavam querendo voltar para os antigos caminhos que cheiravam a mofo. Eram tão loucos que estavam a ponto de desprezar a única esperança desse mundo, que é Jesus Cristo. Entende a superioridade do Senhor? Será que você está assim? Não querendo voltar ao judaísmo, mas talvez querendo voltar às antigas práticas, né, que sempre nos assediam. Nós somos pecadores. Infelizmente, nós somos tendenciosos para fazer aquilo que não é do agrado de Deus. A minha esposa Tatiana estava compartilhando que nas mídias há vários evangélicos muito frustrados que estão se apartando, né, do movimento evangélico, e muito chateados, dizendo o seguinte: olha, eu vou servir a Cristo, é muito chato servir a Cristo, eu não posso beber, eu vou ter uma vida infeliz a partir desse momento. É como se Deus fosse um estraga-prazeres. Eu não vi nenhuma vantagem, eu só vi desvantagem em servir a esse Cristo. Primeiro, quem larga Cristo é porque nunca o teve. Segundo, a Bíblia incentiva a perseverança dos santos através de exortações assim. Às vezes isso gera
uma confusão na nossa cabeça. Então é possível o crente perder a salvação? Não é possível. Mas como é que Deus trabalha a nossa perseverança, ou seja, você continuar fiel ali nos caminhos de Deus? É através de exortações assim. Porque o servo de Deus anui essas coisas. Ele pensa, realmente eu estava tendencioso, eu estava tentado, mas graças a Deus por essa palavra que eu percebi como Jesus Cristo é todo desejável, é todo maravilhoso, Ele é Deus, Ele é superior, Ele é o meu Salvador. Cristo é superior. Segundo lugar, os anjos de fato estão a nosso serviço, mas cuidado, tem muita gente que infelizmente distorce o ministério angelical. Existe uma seita que foi criada por um homem muito inquieto que frequentava igrejas evangélicas, e ele disse que recebeu uma revelação de um anjo. Esse anjo se chamava Moroni, recebeu escritos sagrados, e daí surgiu o mormonismo. Isso me faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo, que ainda que um anjo do céu, ele considera essa hipótese, os pregam um evangelho que vá além do que esse que nós temos pregado, que seja anátema, maldito. Existem anjos, irmãos, que não conservaram o seu estado natural e se transformaram em demônios, e que estão aí tentando, de alguma forma, sempre desviar a atenção das pessoas de Cristo. Até bem pouco tempo, até programas de televisão incentivavam você a acender uma vela para um anjo, incentivava a você identificar qual era o seu anjo da guarda. Você tinha que perceber qual eram os 7 arcanjos, para que você tivesse uma boa vida espiritual, protegida dos perigos que todos nós estamos sujeitos a todo momento. Sim, os anjos, eles estão a serviço do povo de Deus. Quantos livramentos possivelmente nós desfrutamos e sequer saberemos que foi um livramento. O que você não pode imaginar é que você deve orar a anjos, você pedir diretamente, até sugerir a Deus: Senhor, por favor, manda um anjo agora, para que ele se acampe em redor da minha vida, da minha família, para me proteger. Peça a Deus, mas não sugira a Deus como Ele deve te proteger. Se Ele quiser mandar anjo, Ele o fará. Nunca peça nada a um anjo. Como me ensinaram quando eu era criança. Me ensinaram que antes de eu dormir, eu tinha que fazer uma oração: meu anjo da guarda, meu bom protetor, guardai minha alma para nosso Senhor. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Cuidado para não enaltecer demais os anjos, tá? Daqui a pouco eu passo para as perguntas, e aí nós teremos a oportunidade de esclarecer alguns pontos aqui. Então eu quero deixar essas 2 lições. Nunca esqueça que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, a toda a sua criação, até a sua criação mais gloriosa, como são os anjos. E entenda o ministério dos anjos. Eles são ministradores, eles estão a serviço do povo de Deus, mas a gente não pode distorcer o seu ministério. Que Deus nos abençoe e nos faça perceber a riqueza que há em Cristo Jesus. Vamos orar, uma oração voluntária, e logo em seguida nós passaremos as perguntas.